Containers, quem está em casa de quarentena, acompanhando as nossas lives. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela participação, pela presença de muita gente aí que está sempre aqui, tá bom? E hoje, boa noite, Diogo, nós temos um convidado super especial aí, que é o Diogo. Boa noite, tudo bem? Tudo. Bom, boa noite. Meu nome, para quem não conhece ainda, quem está assistindo a live pela primeira vez, meu nome é João Batista, sou gerente do educativo do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, sou educador também, e essa live, ela integra o projeto MASMT em Casa, que é um projeto que vem a desenvolver atividades, né, do museu para a população, né, o museu continua cumprindo sua missão, apesar de estar fechado em função da pandemia. E aí a gente, toda semana, faz 3 lives, né, com temas diversos, temas que são relevantes, né, para a sociedade como um todo. E essa semana a gente está tratando das questões sobre museu, educação patrimonial, e hoje a gente tem aqui o Diogo, tá? Antes de mais nada, o museu ele é um aparelho cultural do governo do estado e uma das unidades museológicas da CICEL, que é a Secretaria do Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que é administrada por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. O convidado de hoje é o professor doutor Diogo Jorge de Mello, professor do curso de Museologia da UFPA, com doutorado em Museologia e Patrimônio Interinstitucional entre a Unirio e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, e estudou em sua pesquisa, né, festas de encantarias, as religiões afro-diaspóricas e afro-amazônicas, um olhar patrimonial em museologia. Também é doutor em ensino de História e Ciência da Terra pela Universidade Unicamp, com tese a História das Mulheres na Ciência Narrativa de Paleontólogas, do Departamento Nacional de Produção Mineral, Rio de Janeiro. Mestre em Geologia pela UFRJ, com dissertação Significado Paleoambiental da Fauna Preservada na Formação Tremembé, Bacia de Taubaté. É graduado em Museologia pela Unirio, em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Ambiental, pelo Centro Universitário da Cidade, e atualmente está cursando a licenciatura em Artes pela Uniplena. Gosta de estudar, hein, Diogo? Muita coisa. É especializado em Relações Étnico-Raciais e Educação pela Cefet, Gestão no Setor de Petróleo e Gás pela Universidade Cândido Mendes, Paleopatologia pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, Ensino de Ciências e Biologia pela Universidade de São Judas Tadeu e realiza pesquisas com museologia, teoria museológica, história da ciência, museologia, geociências, paleontologia e abordando questões decoloniais, de gênero e de relações étnico-raciais. Espera aí, deixa eu recuperar o fôlego aqui. O tema de hoje que ele está trazendo, hoje é o decolonialismo e culturas afrodiaspóricas, caminhos para uma museologia das encruzilhadas. Professor Diogo, seja bem-vindo, boa noite, e que currículo diversificado, transdisciplinar, né? Muito legal isso. Assim, só por curiosidade, como é que esses caminhos foram sendo traçados, assim, na sua vida? São um pouco confusos, mas apesar de parecer distintos, eles acabam se cruzando e dando caminhar nesse currículo, que é o seguinte: eu sempre quis ser paleontólogo, né, e trabalhar com paleontologia, e me dediquei a esse caminho no início da minha carreira. Fui fazer biologia com essa intenção, fiz o mestrado, né, em paleontologia, e comecei a me dedicar, né, à museologia, que era a minha segunda graduação. Eu queria trabalhar com essa parte de exposição, e acabei caindo na pesquisa sobre história da ciência, história das mulheres, e daí que foi o desdobrar. Acabei passando para professor do curso de museologia, né? O som tá bom, que para mim tá dando retorno.
Tá bom, tá travando um pouco, mas eu vou desligar meu microfone, que aí eu acho que fica melhor. Ah, ok. Então eu comecei a me dedicar à questão da museologia. Eu sempre trabalhei nessa interface de educação em museus, museologia e ciência, né? E resolvi, né, pedir afastamento para fazer o doutorado em museologia. E aí que eu começo, né, a contar um pouco essa trajetória, o que foi essa tese, né? Posso dar continuidade? Né? Então, como começa essa tese, né? Essa tese, né, que a gente fala de diáspora, né, diáspora negra, né, ela inicia primeiro com a minha diáspora, né? Saí do Rio de Janeiro e vim para Belém do Pará dar aula. Eu não botei aí no currículo, acho que foi falha que tinha que ter colocado. Eu sou sacerdote de Umbanda, né? Aqui no Pará, né, eu sou pai pequeno de uma casa, e o terreiro de Cabocla Mariana e Mestre Zé Pilintra, né? Mas quando eu saio da Umbanda do Rio de Janeiro, né, junto nessa diáspora e caio nas religiões afrodiaspóricas, porque quando a gente fala em Umbanda aqui no Pará, a gente está falando de um intercâmbio muito grande com o tambor de mina, eu encontro uma realidade totalmente diferente, entidades totalmente diferentes, e aí começou uma grande curiosidade, e eu comecei a me voltar para essas pesquisas, né? E foi a partir de um projeto de extensão meu da UFPA, né, que eu quero retomar agora, que eu comecei a pensar nessa ideia de interligar as religiões afrodiaspóricas com a museologia e com a teoria, e tentar ver aonde isso poderia chegar, se daria algum caminho, né, se a gente conseguiria chegar em algum lugar através disso. E aí, justamente, esse projeto, que é o Museu Virtual Surrupira de Encantarias Amazônicas, né, que é essa proposta de um museu virtual, mas não um museu virtual por estar no meio digital. A gente até usa do meio digital, ele tem um blog, ele está no Facebook, né? Mas essa não era a ideia dele ser virtual. O virtual, por ele trabalhar com um objeto museológico, um objeto museal que é imaterial. É um objeto que a gente considerava virtual, que no caso era o encantado afro-amazônico, né? E justamente esses encantados que têm uma diversidade muito grande e é uma compilação de processos de diversidades culturais que se integraram na Amazônia, que a gente tem coisas extremamente inusitadas. E aí o que me chamou muito a atenção de início era a presença dos turcos encantados aqui, né? A gente tem uma cabocla, né, que a gente chama de cabocla mariana, que ela é extremamente popular, né, e muito presente nos terreiros, muito famosa aqui na região, no Maranhão também, né, na região norte em geral, no Piauí, e que ela é uma turca. Ela é turca, fala que é filha do rei da Turquia, e eu começo a ver que existe um panteão turco. E isso me chama muita atenção. E logo em seguida, eu vejo que tem um panteão de entidades que se chamam codoenses, né, que são entidades negras, né, que dizem, né, que se atribui à região do Codó, que a gente sabe que é uma região muito forte nas religiões afrodiaspóricas. Então eu começo a me deparar com essa diversidade e começo a tentar entender. E nesse contexto que eu passo para o doutorado em museologia na Unirio e entro com essa proposta de tese das festas de encantaria, né? Eu vou entrar aqui no slide, né, para mostrar um pouco as imagens, né? Você me Deixa eu te confirma falar, se você vai ter que. Deixa eu te falar, você vai ter que compartilhar de novo o slide, porque a Leila não está tendo acesso. Aí eu acho que é porque deve ter, o compartilhamento deve ter interrompido. É só compartilhar de novo, como ela te mostrou. acho que compartilhou aí. Tá aparecendo? Agora sim, sim. Apareceu, Ah, certinho. então tá bom. Vou entrar aqui, eu não te vejo, né, quando está na apresentação, mas vamos lá ter uma ideia, né? Então minha proposta aqui foi discutir
hoje, né, apresentar um pouco essa minha proposta da minha tese da Unirio, né, eu botei o nome da apresentação Decolonialismo e Culturas Afrodiaspóricas, Caminhos para uma Museologia das Encruzilhadas, né, mas, né, aqui o Museu Virtual Surupira, né, de Encantarias Amazônicas, que eu estava falando, o endereço do blog, para quem tiver interesse, né, ele foi um projeto de extensão da UFPA no ano de 2016, ano que eu entro no doutorado, né, e eu devo estar retomando ele agora, né, ele não é virtual pela questão que eu falei, pela questão de trabalhar com encantados afro-amazônicos, né. Aqui só uma ideia da cara da página do blog, onde ele está, né, e aqui, né, eu entro, então, com a minha tese, né, em museologia e patrimônio e museologia da Unirio, que ela justamente tem esse título que você leu no início, Festa de Encantarias e Religiões Afrodiaspóricas Afro-Amazônicas, um olhar patrimonial em museologia. Né, aqui a gente tem um breve sumário, né, ela é em 4 capítulos, e o que eu quero trazer para vocês hoje, para discutir, obviamente não dá para apresentar ela toda, né, mas é um pouco discutir essa primeira questão da diáspora, entendendo um pouco das religiões afro-amazônicas, né, esse pensamento de descolonização dos museus, pensando na minha proposta, que é a museologia das encruzilhadas, que é a partir da pedagogia das encruzilhadas do Luiz Rufino, e discutir um pouco o conceito de fratrimônio, né? E aí deixei um pouco de lado, de repente, para uma conversa futura, não sei, a questão dos imaginários e da comunidade imaginada, né? Seria explicar um pouco como são essas entidades e como eu vejo essas relações, né, de patrimônio, de patrimônio dentro dela, né? A tese, ela é um grande convite, eu inicio ela não com esse ponto que está aqui, mas com um outro ponto cantado, né, que é Minha Gente Venha Ver Festas de Encantaria. Né, esse ponto é um convite, né, e nela eu faço esse convite desse repensar, né, desse processo de repensar a museologia, né, de descolonizar, decolonizar ou apontar os giros decoloniais, né, que eu trabalhei muito com esse conceito, né, do giro decolonial, né, dentro da museologia. E para isso a gente tem que entender um pouco o que é essas religiões, né, afrodiaspóricas, o que são essas religiões que se constituem através da diáspora africana, negra africana, né? E aí para isso a gente parte principalmente de 2 autores, que é o Paul Gilroy e o Stuart Hall, né? O Atlântico Negro, principalmente, para entender como se deu, porque a gente entende que quando a gente usa o termo afrodiaspórico, né, são culturas que se constituíram com esse contato dessas culturas negro-africanas que, por meio da diáspora, principalmente por um meio extremamente doloroso que foi o processo de escravização, né? Mas essas culturas elas acabam tendo contato com outras, né? E aí a gente vai trabalhar as questões da zona de contato, né? E nesses Professor, contatos, só um pode pouquinho. falar. É que assim, às vezes muita gente que assiste que não tem familiaridade com os termos. Aí eu queria que o senhor desse só uma explicaçãozinha rápida do termo diáspora e também da decolonialidade, que eu acho que contextualiza, aí a gente consegue acompanhar. Sim, vou sim, Bom, né? Então, só concluindo o pensamento, a gente pensa nessas culturas, né, que entram em contato. A diáspora é um movimento, né, normalmente de forma forçosa, que faz populações migrarem, né, de algum lugar. E no caso, por exemplo, das culturas negro-africanas, elas foram forçosamente, pelo processo de escravização, a migrarem para outras áreas, né? E mesmo existindo todo um processo de apagamento, de pressão
para que essas culturas fossem deixadas de lado. Nesses novos espaços, nesses novos territórios, essas culturas elas tendem a se reconstruir, né? Mas aí elas se reconstruem como algo extremamente novo e também algo construído a partir de um hibridismo cultural. Então, justamente por existir esse processo da diáspora e a gente ter esse contato com as culturas africanas, é que permite, por exemplo, que a gente tenha essa diversidade de religiões afrodiaspóricas no Brasil, por exemplo, ou em Cuba, né? E a gente tem que pensar também que esse processo ele é bem mais complexo, que a gente tem fluxos migratórios, por exemplo, ao contrário, ou então para outras regiões que, de repente, não tiveram, no período, por exemplo, no período colonial, esse contato, né? E quem seriam essas religiões afrodiaspóricas? Principalmente os candomblés e o que a gente vai chamar de umbandas, né? Os candomblés, né, são dois macrogrupos dentro dessas religiões, né, que a gente vai entender. Os candomblés claramente se constituem e são bem identificados, eles se nomeiam como tal. As umbandas, né, é um processo que eu não daria para explicar agora especificamente, né? Depois, com calma, em outro momento, mas a gente considera desde a Umbanda, que foi formada por Zélio de Moraes, mas com diversos outros processos que, ao longo da história, se apropriaram do termo Umbanda, principalmente no sentido de militância ou de proteção. Então, por exemplo, quando eu falo que eu sou da Umbanda aqui de Belém do Pará, eu, eu tenho a noção que a Umbanda que eu pratico aqui é totalmente diferente da Umbanda de Zélio ou da Umbanda que eu costumava praticar no Rio de Janeiro, né? E eu vejo que essa Umbanda ela é mais um tambor de mina que passou a se chamar Umbanda em algum momento por diversos motivos sociais, né? Então, só para ter uma ideia, a gente tem dois grandes macrogrupos das culturas africanas, que a gente chama de sudaneses, né? Aí que vocês estão vendo em amarelo, e os bantus, que vocês estão vendo em laranja, né? O grande fluxo da escravização, ele trouxe um contingente muito maior dos bantus. Então, e eles chegaram num Brasil ainda pouco estruturado, né? Assim por dizer, você ainda as grandes cidades estavam se formando, você ainda não tinha grandes fluxos entre essas cidades, e você tinha um processo de escravização ainda muito opressor com relação às culturas africanas. Então, por exemplo, a gente tem a principal herança dos bantus, claro que a gente tem os candomblés Angola, a gente tem a própria Umbanda, que é muita influência do banto, mas a gente tem grande influência das línguas bantus, né? No português do Brasil, né? E os sudaneses eles vêm, na sua grande maioria, num segundo fluxo de escravização e que eles já pegam o território do Brasil mais desenvolvido no sentido de relações das cidades e pegam um contexto mais permissível para a manifestações culturais das culturas africanas. Então, por exemplo, existiam já concessões mais abertas para se fazer festas, e é Oi, justamente nesse contexto. Oi, pode desculpa, deu falar. uma travadinha. Deu uma travadinha, mas é normal. Live é assim mesmo, problemas técnicos acontecem. Você estava falando sobre a Ok. questão dos sudaneses terem chegado no Brasil e o Brasil já ter constituído ali uma outra As realidade que os cidades bancos e não encontraram. sim. E justamente isso foi um dos processos que permitiu, por exemplo, que os candomblés se formassem, né, principalmente os candomblés nagôs, como o Queto, né, os jejes, né, os marrins, né, e a gente vai ter, por exemplo, na região norte,
muita influência dos sudaneses, principalmente do contexto Jeje Marim, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, a origem do tambor de Mina, né, que a gente tem no Maranhão, tá ligado a principalmente as culturas Jeje Marim, né? Mas a cultura que teve grande sucesso, com certeza, e que existe mais grande sucesso no sentido de ser mais conhecida, tá? Todas tiveram seu efetivo sucesso, mas no sentido de serem mais conhecidas, são as culturas nagôs, né? E as entidades nagôs, que a gente vai falar numa delas, principalmente hoje, que é Exu, né? Que é uma entidade de origem nagô, né? Então, só que rapidamente, para a gente ter uma ideia, a gente tem, na região amazônica, a gente tem o contexto das pagelanças, né, que elas estão nessa inter-relação com as culturas indígenas, com a cultura cabocla rural, e, obviamente, existem sincretismos, apropriações, e elas acabam, a gente acaba vendo coisas de uma na outra, mas eu considero essa a base das religiões afrodiaspóricas na região amazônica. O tambor de Minas, que é a grande influência aqui da região amazônica. E aí, quando a gente está falando de tambor de Minas, a gente está falando uma complexidade, né? Minas Gerais, Minas Nagô, Minas Gerais de Nagô, Minas Vodunce, né? Sendo que o maior ícone é a Casa das Minas, no Maranhão, essa que é fundada por Nagotime, né? Uma rainha africana, né, que vem escravizada e que funda essa casa. A gente tem um terecô, que tem muita similaridade com o tambor de Minas, sendo que o terecô está numa área mais interna, né? O tambor de Minas, por exemplo, está mais relacionado ao litoral, a São Luís, no Maranhão, e as cidades como Codó, que eu falei, né, que estão mais para o interior, elas estão ligadas ao Terecô, né? As umbandas vão chegar, por exemplo, em Belém do Pará, Umbanda propriamente, né, o nome Umbanda, na década de 30, e os candomblés a gente tem relato na década de 60. Então a gente tem mais ou menos esse panorama dessas religiões que eu estou chamando de afro-amazônica, né? E aí a gente entra no... Só uma perguntinha, não sei se você ia falar disso mais à frente. A nomenclatura que você dá amazônica tem a ver em função das influências diretas das culturas indígenas? É o que caracteriza essa diferença? Não bem assim. Hibridismo? Na verdade, eu considero todas as religiões afrodiaspóricas e eu estou considerando o território, tá? Não necessariamente. Quando a gente vai falar, por exemplo, do Candomblé Queto, você vai ver poucas influências da questão amazônica. Até vão aparecer, mas não tão demarcadas, né? E sim, estou falando do território geográfico. Principalmente pensando na Amazônia Legal, né? Que aí entra o Maranhão, né? E claro que tem que ter, eu tenho extrema noção que eu não tenho conhecimento de tudo. Eu estou falando principalmente do eixo Maranhão-Pará, né? Principalmente desse eixo, dessas duas principais, desse eixo principal, né? São Luís, Pará, Belém, né? E esse intermeio aí, que é o lugar que eu tenho mais propriedade de conhecimento empírico para estar falando, né, um pouco mais. Ok? Ok, obrigado. Pode continuar. Então, aqui a gente entra, então, um pouco na museologia, né, pensando a descolonização, né, dos museus, né, e pensando na questão das encruzilhadas exusíacas. Como o João pediu para eu falar um pouco, né, o descolonizar, né, é no sentido de ir a um processo contra a colonização, né, o pressuposto que a gente está num contexto colonial
de indivíduos culturalmente colonizados. E quem é esse colonizador? É o sujeito branco europeu. E aí a gente tem um grupo de vários estudiosos que encabeça a nível Quirrano, que vai falar em decolonização, né? Que ela não é só o processo de se descolonizar, mas o processo também de valorizar o que você tem e botar um contrafluxo nesse processo. Então, não é só deixar de receber no sentido colonizador-colonizado, mas também se empoderar com as estruturas formativas constitutivas. Então, por exemplo, por isso que a gente vai falar muito, a gente, quando está falando em descolonizar ou decolonizar os museus, a gente está falando em trazer epistemes, saberes, né, das culturas, no caso aqui afrodiaspóricas, mas poderia ser de determinados grupos indígenas, né, ou a cultura popular que existe, e reconhecer que existem saberes e que esses saberes são importantes, e que existem formas de perceber o mundo, e essas formas de perceber o mundo, elas são importantes. E aí, por isso que eu trago como exemplo, esse número do Icofão Study Series, né, número 31, de 1999, que ele vai trazer uma discussão, museologia, ciência ou filosofia. E aí eu parto dessa ideia, se nesse número 99 a gente está discutindo, né, se existe um aspecto filosófico, se a própria museologia é uma filosofia, ou ela é uma área do conhecimento, uma episteme, um saber propriamente dito, né? Então, a gente pode entender que a gente pode fazer museologia através da compreensão de novas epistemes, ou antigas epistemes, novas, diferentes concepções de mundo, além da colonizadora. E assim pensar possibilidades de colonização no sentido de uma nova percepção das estruturas dos museus e da museologia. Principalmente porque a museologia e os museus são ferramentas extremamente colonizadoras, né? Por exemplo, se a gente pensa na história dos museus chegando no Brasil, e a gente vai, por exemplo, pensar na Casa dos Pássaros, que vai dar lugar com a chegada da família real ao Museu Real, o Museu Imperial e o Museu Nacional, por exemplo, qual era a função desse museu? Conhecer o território para domínio, para exploração, né? Então, existe uma função específica, né? É igual os jardins botânicos. O jardim botânico, ele tinha o principal objetivo de aclimatar espécies para saber se elas poderiam ser cultivadas nas colônias. Não. Então, essa função, por exemplo, é uma função altamente colonizadora. E a gente também tem que ter em mente que o modelo europeu foi um modelo de museu europeu que se expandiu pelo mundo, e a gente reproduz esse modelo, né? E por isso, então, que a gente vai tentar fazer esse exercício de aproximação com as epistemes, com os saberes afrodiaspóricos, para poder tentar compreender um pouco mais, né? Ou melhor, ressignificar a nossa visão de museu e de museologia, né? E claro, todo museu está preso às amarras coloniais? No geral, sim, mas a gente tem processos que caminham nessa direção, com certeza. E aí eu lembro a questão das pessoas que estão trabalhando, né, com a sociomuseologia, que vai começar lá na década de 60, com os ecomuseus, e hoje a gente tem uma infinidade, os museus de favela, por exemplo, né, que já vem caminhando nesse sentido, né? Então, pensar uma museologia da encruzilhada, ou uma descolonização dos museus e da própria museologia, né, ela contribui nesse sentido da gente tentar romper essas amarras coloniais. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Oi.
É que eu trabalho. Vontade. Bom, essa é uma live do Museu de Arte Sacra, né? Nós já tivemos aqui uma convidada, que é a professora Ludmila Brandão, que questionou a nomenclatura dos museus que tem Aham. esse tipo de temática, né? De Museu de Arte Sacra. E onde ela, por exemplo, questionou domínio da ideia do sacro apenas para a religião católica, né? E aí até aventou a ideia de repente, criasse museus de Sim. arte sacra que representassem outras sacralidades também, não só uma sacralidade. Mas, sim, quando eu penso museu de arte sacra, fica mais evidente essa questão, né? Quando eu penso no Museu de Arte Contemporânea, Uhum. já fica mais difícil da gente ler essa colonialidade. Estou pensando corretamente? Olha, eu acho que não necessariamente. Por exemplo, se a gente é, voltar para as bases da arte contemporânea, as bases todas são europeias, né? E aí a gente vai para Duchamp, né? Pensar na abstração, né? Ela e na experimentação de objetos materiais, a base se inicia europeia. Não, claro que a gente não pode negar vanguardas, né, e que surgiram na década de 60, aí, Lygia Pape, Lygia Clark, Eliot Sica, né, como algo extremamente importante, né, e que vai nesse sentido. Mas, no geral, a ideia eu ainda considero um pouco amarrada. E aí, é uma coisa que eu vou chegar um pouco mais à frente, né, mas a gente realmente, quando pensa em arte, museu de arte sacra, a gente pensa nessa estrutura de museu, normalmente, quando fala em arte sacra, pensa em imaginário católico, né, nos santos católicos, né, por exemplo, aqui em Belém a gente tem um museu de arte sacra, e ele é um museu que é na igreja de Santo Alexandre, né, então são os santos que eram daquela igreja, né, a prataria da igreja, né, que está em exibição nesse museu, né, e justamente a minha ideia de pensar as religiões diaspóricas é justamente pensar que não existe, ou existe muito pouca representação nesse sentido. Mas também eu não sei se vale a proposição plenamente de um museu de arte sacra afrodiaspórico, um museu de arte sacra negra, né? Até porque se a gente pensar, a gente tem muita produção, né, que foi feita por mãos negras, né, desse santo e desse imaginário, né? A questão é aonde estão essas relações museais. E é justamente por isso que eu tento deslocar um pouco o olhar no museu. Aí estou falando nesse museu que a gente tem feito, isso não estou negando, acho importante, mas a gente também ter isso, é o que eu vou chegar um pouco mais para frente, é ter um olhar sobre, por exemplo, os terreiros, né? E aí, os terreiros de candomblé, os centros de umbanda, né? As searas de umbanda, os terreiros de umbanda, né? De tambor de mina, né? Como espaços museais também, e que a gente deve fornecer, né? Fornecer não, mas a gente deve contextualizar eles com olhares museais, né? Porque essa ideia de preservar, do conservar para durar mais tempo, do não tocar, por exemplo, quando a gente fala em religiões afrodiaspóricas, elas são algo que são extremamente complicados, porque aqueles objetos, eles são feitos para serem cuidados, não um cuidado específico do museólogo de fazer ele durar, mas existe todo um cuidado ritualístico que tem que acontecer. É por isso, por exemplo, que a gente tem o movimento Salve Meu Sagrado, né, para tirar o acervo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o acervo dos assentamentos. Por quê? Tem objetos ali que não podem ser vistos. Tem objetos ali que precisam ser alimentados, né, de diferentes maneiras, né, e que estão lá é, fadados, descontextualizados. Então, se a gente pensa, né,
nessa musealidade dentro dos terreiros, por exemplo, a gente está pensando em outras relações de preservação, que, de repente, o importante não é salvar um assentamento de um santo para que as pessoas vejam, mas é que aquele processo dentro daquele grupo social continue sendo produzido e sendo entendido, e que as pessoas daquele grupo ou de fora daquele grupo possam ter acesso a esse processo cultural, né? Num caso mais aberto, ou no caso para os pares que vão ter acesso a determinados ritos, né? Não é, por exemplo, não é numa igreja católica, não é qualquer um que entra, por exemplo, em determinadas áreas, na sacristia, por exemplo. Apesar de algumas serem abertas, mas não é em qualquer espaço que você tem, por exemplo, esse tipo de acesso, né? Como numa camarinha, só os iniciados vão ter acesso, né? Nos roncóis, né? Mas é justamente onde eu quero chegar nisso, né? Então, respondida a pergunta? Ah, sim, sim. Ah, desculpa, como a gente combinou, eu vou, se vem dúvidas, eu coloco logo para a gente ter um pouco de interação aqui. Não, tá tranquilo. Mas pode continuar, fica à vontade. Eu acho que isso vai dinamizar, né? Então, por isso a gente escolheu a figura do Exu, né? Que a gente tem uma grande influência na Go, nas religiões afrodiaspóricas, no geral, né? No grande geral, obviamente há em todas, não dá para falar em todas, mas na grande maioria a gente tem um grande impacto das epistemes nagôs, né? E aqui na Amazônia, em Belém, não é muito diferente, né? Por exemplo, o tambor de Minas, ele não tem a tradição de cultuar o Exu, mas hoje eu acho que praticamente todos os terreiros de tambor de Minas fazem culto para Exu de alguma forma. O Terecô não tem, não cultua Exu, mas existem cânticos que se referenciam a ele em determinados contextos, né? Então a gente adota a figura de Exu, né? Exu como um signo, como um signo de um pensar nagô, né? De um pensar afrodiaspórico, né? Que isso quem traz para a gente é o Muniz Sodré, né? No livro Pensar Nagô, né? E o Luiz Rufino com a Pedagogia das Encruzilhadas. E outra coisa importante que a gente vai trazer o conceito de terreiros, né? Como espaço de manifestações das culturas afrodiaspóricas. Mas aí, quando a gente está falando em terreiro, a gente está falando, não estou falando só de religiões, mas de cultura, em espaços que se constroem, se manifestam culturalmente. Então, a gente entende a roda de capoeira, uma roda de jongo, né? O terreiro de Mãe Menininha, a Casa de Minas em São Luís, o terreiro, o terreiro de Umbanda que fundou a Umbanda da família que está hoje sobre que fica aos cuidados da família do Zé de Moraes, né? E qualquer outro terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Teco, né? Rodas de coco, congada, Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, a gente considera como terreiros, né? Então a gente tem essa concepção ampla quando está falando de terreiros. A gente não está apenas limitado aos espaços de manifestações, por exemplo, de candomblé, né? Que é os que usam mais o nome de terreiro. Também se podem denominar de roça, né? Então, a gente pensando em Exu, a gente tem diversas manifestações de Exu, né? Em diversos contextos afrodiaspóricos diferentes. Mas o principal, a gente pode ter Exu como orixá, que é a principal concepção que a gente vai dar, ou também é entendido como Eborá, né? Um orixá primordial, né? A gente tem
Legba, que é da tradição Jeje, né, Jeje Marim. Ele é um Vodum, mas que é sincretizado desde a África já com Exu, então ele tem características muito próximas. Hoje, por exemplo, no contexto da diáspora no Brasil, é difícil você separar Legba de Exu, né? Quando você vê na prática, né? Porque um absorveu coisa do outro, que é difícil saber até que ponto é um e até que ponto é outro, né? A gente tem os compadres, as pombagiras também, chamados de Exus, né? Chamados nos candomblés de Exu Catiços, né? Que são o Tranca-Ruas, Seu Marabô, Exu Veludo, as pombagiras, Maria Padilha, Rosa Caveira, né? Maria Mulambo, e os malandros, né? Que são considerados dentro dessas manifestações de Exu. Os compadres pombagiras, eles podem ser normalmente chamados de catiços, eles são servos dos orixás, né? Mas, por exemplo, nas umbandas, normalmente, não em todas, eles são entendidos como espíritos em evolução, né? E malandros também tem grandes discussões, que tem gente que entende malandro como Exu, tem gente que entende malandro como Egum, como um espírito que não tem tanto tempo de caminhada, então não estaria no mesmo estágio, né? Só lembrando que o grande nome de uma entidade malandra é o Zé Pilintra, né? Então, o Rufino, ele desenvolveu uma tese falando sobre a pedagogia das encruzilhadas, ele tem um livro também, né? E justamente por que Exu e encruzilhada, né? Exu é o dono das encruzilhadas. Existe um mito, né, que Exu foi morar com Oxalá e justamente ele ficou anos aprendendo o trabalho de Oxalá, de fazer o homem, aprendeu a fazer o homem, a mulher, né, esculpir, né, observou muito, aprendeu muito, mas um belo dia Oxalá deu a função de Exu para ir lá para encruzilhada na frente da casa dele, para ele deixar passar apenas as pessoas que chegassem lá com oferendas corretas para ele, né? Então, a partir desse mito, que aí eu não vou entrar mais em detalhes por causa do tempo, né? Exu se torna o dono das encruzilhadas, né? E justamente por isso vem a pedagogia dessas encruzilhadas, que é uma pedagogia que ela busca potencializar, né, as ações. Então, ela não é uma pedagogia de exclusão, de negação, mas sempre tentando mostrar que existem possibilidades a serem construídas, existem sempre caminhos a serem trilhados, né? Existem sempre escolhas, né? E aí o Rufino vai trazer diversos princípios de Exu, né, que ele chama de princípios exusíacos, né, que vão nos ajudar a pensar essa pedagogia das encruzilhadas, né? Então, o primeiro, o Baoritametá, rei das encruzilhadas de três caminhos, né, que é esse princípio, é o princípio das possibilidades, mas também do inacabamento. Tudo está em processo de construção. Exu, ele é entendido como um princípio, um movimento. Então, Exu habita todas as pessoas, todas as coisas e todos os seres, né? O mundo existe, ou melhor, não existe, mas o mundo se processa porque Exu está presente nele, né? Então, e aí a gente cai no princípio do Sivaju, né? O primeiro a ser cultuado, o primeiro a comer, né? Que aí existe outro mito de Exu que mostra, que conta que Exu, quando foi criado, ele tinha uma fome insaciável, né? Então ele comeu todas as coisas no mundo, né? E inclusive a própria mãe, né? E aí o pai dele entra em acordo com ele, né? E para ele devolver todas as coisas, né? Então ele passaria a ser o primeiro a comer. Então qualquer orixá que vai comer, quem tem que comer primeiro na frente é Exu, justamente para ele não comer todas as coisas do mundo.
Mas isso é um princípio que é muito interessante, porque lembra um pouco o princípio antropofágico modernista. Claro que uma situação diferente, porque lá eles estão falando de uma antropofagia europeia, e Exu não tem seleção, ele come tudo, né? Mas, então, ao momento que ele come, ele também é capaz de restituir, porque quando ele fez esse acordo, ele também foi obrigado a restituir. Então, ele é uma restituição, mas nessa restituição ele traz, né, a novidade, né? E aí eu gosto muito de uma história, né, que fala que quando o tambor foi criado, né, a engoma, né, e quando começaram a tocar o tambor, quem foi o primeiro a dançar? Foi Exu. Exu começou a dançar. Então, Exu inventou a dança, o movimento. Mas o que é legal desse conto, perante ao novo, que era o som, a música, a musicalidade, quem se apresenta primeiro, né? Quem apresenta as novas possibilidades? É Exu, né? Então, Exu Enugbarijó é a boca que tudo come. Ocotô, ou Cotó, é o caracol em espiral, né? Que não tem início nem fim, então ele é o processo do acontecimento. Isso é muito legal para quem trabalha com museologia, porque a museologia está sempre atrelada ao tempo, né? E para Exu esse tempo é espiralado, ele pode voltar, né? E se restituir. Então ele nos mostra que o parar no tempo não necessariamente é, é, é uma coisa boa, né? Porque Exu nos traz a questão do movimento, né? Então, por exemplo, um objeto, né? E aí a gente tem, por exemplo, um objeto sacro, por exemplo, em Paraty, que está numa das igrejas lá do IFAM. No momento da procissão, esse objeto ele sai da vitrine dele, do lugar dele de conservação, e eles vão ser usados na procissão. Isso é uma relação diferenciada do que a gente está acostumado nos museus, né, que tendem ao não tocar, ao manter aquele objeto, né? Mas aquele objeto, às vezes, tem uma função muito específica e que ele deve ser usado, senão ele perde sentido, né? Quando cursei a graduação de museologia, eu lembro muito, assim, o objeto, quando é musealizado, ele perde sua função. E justamente o que a gente está tentando falar aqui, não necessariamente. O objeto ele pode ser musealizado na sua plena função, né? Yangui, ou Yangi, Exu é a materialidade primordial, né? O termo se remete às pedras de lateritas encontradas, né, dentro do barro vermelho. Os assentamentos de Exu são feitos com ela, né? Que ele é entendido como um princípio, né? Odará, o Senhor da Alegria, né? Isso é bem interessante quando a gente pensa em museu, né? A gente tem que começar a pensar o museu como um lugar de alegria, o melhor de alacridade, né? O, o Moniz Sodré nos traz isso, né? É um lugar do acontecimento pleno, é alegria no estado de processo, não é o alegria momentânea. Oi, pode falar. Professor, assim, a gente vai, falta uns 10 minutos para acabar, aí pedir para o senhor ir Tá bom. caminhando, assim, para a gente finalizar, e já aproveito para perguntar se o seu trabalho pretende apontar, trazer algum material de orientação para ter aplicabilidade dentro do contexto dos Então, museus. a princípio, não uma aplicabilidade assim, como interagir, mas numa maneira do museu começar a se repensar. Tá entendendo? Ele começar a se pôr em determinadas outras situações, né? Trabalhando mais com as relações. Tá? Mas continuando aqui, vou tentar dar uma fechada aqui, né? Odará, Exu, Senhor da Alegria, da Laridade, Elegbará, Senhor do Poder Mágico, né? E Onan, Senhor dos Caminhos, né?
Então, esses são os princípios exusíacos que vão dar, que vão ser apresentados para embasar a pedagogia das encruzilhadas do Luiz Rufino, né? E justamente a partir desses princípios que eu vou propor, junto com a teoria museológica, né, a museologia das encruzilhadas. E aí eu vou pegar conceitos, que aqui não vai dar tempo de envolver, mas um conceito do Mário Chagas, como museu como disciplina, né, o museu interior, apresentado pela Teresa Steiner, as questões do museu do inconsciente, né, a imaginação museal do próprio Rufino. E só tentando exemplificar, eu ponho aqui, por exemplo, o Museu da Marujada, que o museu não é. Esse museu é um museu que fica em Bragança, aqui no Pará, e o museu é o lugar onde se processa. Ele é como se fosse um barracão de uma escola de samba, né? É o lugar onde a manifestação se processa. Ele tem vitrine e tem objeto? Tem, mas são muito poucos e estão espalhados ali atrás, porque a principal relação desse museu é um espaço de socialização, né? Desse grupo, né? No espaço. Então, essa, por exemplo, é uma concepção de museu que foge bastante do que a gente está acostumado, né, ao pensar museologia e nos museus tradicionais, né? Então, a museologia da encruzilhada busca romper com preconceitos sociais, como racismo e questões de gênero, que nos foram introjetados por meio do fado colonizador europeu, e nos ajuda a fazer releituras de mundo e nos estimula a fazer uma arqueologia do saber das epistemes que foram oprimidas em diversos contextos, buscando seus vestígios presentes nas bricolagens culturais vivas, como das religiões afrodiaspóricas. O termo referência é só botar aqui uma referência à obra de Michel Foucault, Arqueologia do Saber, quando a gente está falando, né, nessa arqueologia. Aqui, por exemplo, não é um museu, mas a gente pode considerar como espaço museal, por exemplo, o Curral do Boi, esse no caso do Boi Caprichoso, né, que se processa também de uma forma bem similar ao Museu da Marujada, né? Então, só queria fechar por último o conceito de patrimônio, que eu acho importante ser apresentado, né, que causa estranhamento, né? Muitas pessoas leem, muita gente pergunta se está escrito certo ou se realmente é isso, né? Dentro desse contexto de pensar as relações afrodiaspóricas, né, para mim, no meu processo de construção da tese, eu comecei a achar a palavra patrimônio muito incômoda, né? Justamente por esse prefixo patri, de que remete a uma situação patriarcal, né? E a gente se pensar o contrário de patrimônio, é um matrimônio, e se a gente pensar, por exemplo, na estrutura anglo-saxônica, eritology, ligado à herança, né? É outra percepção do que no português a palavra patrimônio. E justamente nesse incômodo que eu chego na palavra patrimônio, não é uma criação minha, mas essa palavra ela é apresentada primordialmente por Mário Chagas na tese dele, em 2003, né? Que é esse texto aqui, né? Que ele levanta a questão do matrimônio, dessa relação patrimônio, e depois, num outro texto, ele retoma isso, né, nesse texto de 2016, né, falando: há uma herança que se transmite e se recebe na contemporaneidade. Talvez pudéssemos, de modo poético, denominá-la de fratrimônio. Já não se trata de uma herança materna ou paterna, mas de alguma coisa partilhada entre os contemporâneos, entre os amigos e irmãos, entre os membros de uma mesma comunidade. E aí, com isso, a gente soma a dimensão do Ubuntu, né, que é o de se realizar perante a coletividade, né, a humanidade para com os outros, né, mas num sentido de coletividade, as dimensões da vivência, né, e a dimensão dos mortos-viventes, porque isso é uma
é uma grande questão, por exemplo, que a gente tem dentro dos museus mais tradicionais, né? Porque existe a grande influência, por exemplo, da cientificidade, do cartesianismo, do logos cartesiano, né, que você tende a negar. Ah, por que eu vou alimentar, eu vou colocar água em determinados lugares? É só um objeto, né? Mas dentro desses contextos ritualísticos, esses objetos precisam desse tratamento. E se eles não têm, né, você deixa de se relacionar com o mundo imaginário, com o mundo espiritual, o mundo dos invisíveis. E aí, por isso, eu chego nessa proposição que a gente tem que pensar nesses fratrimônios, nessas relações patrimoniais, dentro também dos seus contextos. Então, não adianta eu pegar, né, os assentamentos dos orixás e botar no museu, eu pegar as imagens da Umbanda e colocar no museu, né? Porque elas só vão ser meras representações naquele sentido. Mas a gente tem que perceber mecanismos, né, de preservação, não só de preservação das relações, aí por isso a gente está falando de patrimônio que existe, né, pessoas, das pessoas com aqueles objetos, que é dado, por exemplo, dentro do contexto de terreiro. Então, por isso, eu penso numa museologia que ela não se processa só necessariamente dentro dos museus, né? Aí botar, entre aspas, tradicionais, mas ela se processa em diversos espaços relacionais, porque a gente não está só preocupado na preservação do objeto, do patrimônio, mas a gente também tem que estar preocupado com as relações, com os patrimônios. E aí, nesse sentido, que surge o termo patrimônio como uma especificação dentro do contexto de patrimônio, de entender essas relações. Né? Nossa, que legal. Sim, claro. Fica à vontade. Não, só dar uma fechada, eu trago um exemplo. Não. A gente, quando chega na Catedral de Notre Dame, por exemplo, em Paris, você rapidamente consegue concebê-la como um museu. Né? Você visita ela como um museu. Você pode nem ser católico, mas você vai à França, é um ponto turístico. Você tem ela como uma estrutura de museu. Mas dificilmente a gente consegue trazer essa ideia de museu para um terreiro. A não ser se ele falar que aquele terreiro é musealizado, como a gente vê muito na Bahia. Né? E essa percepção se a Catedral de Notre Dame, se a gente olhar, não tem processos de musealização assim, impactantes, para dizer que lá é um espaço museu, a gente consegue reconhecer facilmente esse espaço como um espaço museu, porque a gente não consegue reconhecer um terreiro, né, como um espaço museal também. Né? É um dos grandes questionamentos que eu coloco, né? Que maravilha. Faz todo sentido, né? Então, você, como essa proposta de um museu sacro, por exemplo, que representasse outra sacralidade, seria inviável, né, nesse contexto, né? Porque é interessante também manter aí a prática religiosa, né? Ou a funcionalidade ritual, né, desses objetos, e não só a história deles. Falando em um pensamento, por exemplo, exclusivo, nada é inviável, todas as possibilidades existem, né? E podem acontecer, mas a gente tem que ter ciência que vão existir muitas perdas e muitos impactos se a gente utilizar esses objetos, por exemplo, da maneira que a gente está acostumado, né, a fazer. Né? E aí a gente vai ter os problemas como o Liberte Meu Sagrado, né? Que é... Professor, a gente vai cair no Instagram. Eu só queria me despedir do pessoal, dizer aqui que a gente vai amanhã a gente tem outra live às 19 horas com o Márcio Rangel, tá? Às 19 horas, então não percam. Professor, eu preciso agradecer o senhor agora. Pedir desculpa pela falta de tempo. O papo estava ótimo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu espero ter sido
consegui ter explicado um pouco melhor, né? Eu acho que cheguei aonde eu queria chegar. Pena que não vai dar tempo se tiver pergunta, né? Eu olhei aqui, não apareceu nenhuma pergunta, apareceram uns comentários, boa noite, mas nenhuma Então tá pergunta ótimo. veio. Mas, se o senhor quiser mandar link de trabalhos do senhor para a gente colocar nas lives, né, que elas vão ficar salvas nas redes sociais, para pessoas que de repente se interessem em saber mais, aí fica à vontade, pode me encaminhar aqui, que eu coloco lá nos comentários das redes sociais, ou mesmo o senhor pode Tá. fazer isso, porque muitas vezes as pessoas querem saber mais, né, sobre o assunto, e aí elas acham essa fonte aí. Tá bom, a tese ainda não está Tá bom? disponível, mas deve estar, já foi encaminhada, né? Deve estar disponível em pouco tempo pelo programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio de Astronomia. Né? E eu posso dar um Beleza. link para alguns trabalhos que já saíram publicados, né? Mas especificamente sobre a tese ainda não saiu nada. Existe um trabalho de publicação, mas não saiu, mas algumas dessas ideias já estão presentes. Né? Beleza. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a próxima... gentileza de ter aceito. Opa. Eu agradeço aí numa próxima oportunidade, né? Conhecer o museu também, né? Que são sempre experiências válidas, e sempre são possibilidades e caminhos. Maravilha. Se vier a Cuiabá, venha ao museu, visite-nos. Depois da pandemia. E só terminando, Laroeixo e Mojibá, né? Agradecer, porque sem isso não se faz nada, né? Maravilha. Então tá. Grande abraço, boa noite, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou. E é isso. Amanhã tem mais. O professor, como eu disse agora, pouco, o professor Márcio Rangel, que é museólogo, pesquisador, titular do Museu de Astronomia e Ciências. Enfim, também. Professor Márcio Rangel, amanhã, às 19 horas. E aí a gente espera vocês aqui. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Tenham uma boa noite. Até amanhã. Boa Valeu, noite aí. professor Diogo. Até mais. Tchau, tchau.